Olá, você que me escuta, começando mais um PBcast, eu sou o Henrique Castro e hoje a gente vai fazer um episódio, como você talvez tenha notado, né? Normalmente a gente solta os episódios na sexta-feira. Hoje, nessa semana exclusivamente, a gente está soltando em outro dia por causa do Natal. E como não poderia deixar de ser, o episódio de hoje é especial do Natal. E além de ser um episódio especial sobre o Natal, é um episódio muito especial para mim, porque a gente fala muito aqui sobre ciências, né? A gente faz divulgação científica, só que hoje é a primeira vez que a gente vai receber aqui um convidado para falar sobre ciências humanas, o que é muito especial para mim, porque, como vocês que escutam devem saber, eu sou das ciências humanas, né? Então, para falar um pouco sobre o Natal para a gente vai falar um pouco sobre a magia do Natal, mas na verdade a gente vai desconstruir um pouco essa magia do Natal, explicar um pouco de onde vem essa magia do Natal, e para isso a gente chamou um historiador aqui para falar com a gente, é o professor Igor Ferreira, ele é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de História também no Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, e ele está no Instagram, no @questão de história. Olá, Igor, tudo bom? Bem-vindo ao PBcast, obrigado por aceitar o convite. Fala, Henrique, beleza? Eu fico muito agradecido, fico feliz aí de estar podendo dar início a essa entrada das ciências humanas, né, no podcast aqui com vocês, e estamos aí, vamos trocar uma ideia e vamos fazer a galera pensar um pouquinho sobre essa tradição do Natal. Legal, porque como eu disse, né, o Natal tem toda uma mística, né, essa magia do Natal que as pessoas falam que em dezembro as coisas parecem que ficam mais felizes, mais alegres, só que o Natal é toda uma construção histórica, né, ele não nasceu pronto. O Natal, como a gente conhece hoje, ele vem de muito tempo, o Natal existe há muito tempo, e eu queria que você começasse explicando um pouco pra gente, assim, da onde vem o Natal, como surgiu o Natal, principalmente o Natal que a gente conhece, né, que esse Natal cristão. Então, vamos lá. Uma primeira coisa importante a falar, que eu acho que é fundamental para quem ouve a gente, é que quando a gente fala que o Natal foi construído, é bom deixar sempre claro isso, porque as pessoas ficam muito chocadas, né? Parece que a gente está tirando a legitimidade do Natal, ou da experiência do Natal, ou da festividade, seja no âmbito religioso ou em qualquer outro âmbito que a gente queira destacar para a festa. Não é isso, não é esse o propósito. A ideia é, de fato, só mostrar que o Natal, assim como qualquer outra festividade, percepção humana, experiência, enfim, é traço de uma construção, é resultado de uma construção histórica. É o que eu sempre digo, né, que não fui eu que inaugurei, mas eu sempre falo, naturalmente, que toda tradição é construída. Né? Então, uma coisa que você faz na sua família toda semana, teve que ter alguém lá que um dia fez uma coisa que ninguém nunca fazia, e a partir daquele dia começou a se fazer de modo reiterado e pronto, se construiu uma tradição. Então, o Natal é a mesma coisa, né? Ele é resultado de sobrecamadas de tradições distintas. Né? Tradições cristãs, tradições não cristãs, portanto pagãs, que vão se acumulando, né? Vão se sobrepondo e constituem um subproduto completamente novo em relação àquilo que existia antes, que nada mais é do que o fluxo da cultura. Em tempos onde se fala tanto de apropriação cultural, né, e não se fala com tanta concepção clara do que isso significa, o Natal é um bom exemplo de que as nossas culturas simplesmente são amálgamas, são resultado de apropriações e reapropriações e ressignificações. Ninguém consegue fugir disso. Né? Então a cultura não é uma coisa engessada, uma essência intocável, mas é um fluxo dinâmico de ideias e experiências até que se chega nesse molde que nós temos hoje, que é do Natal. E aí... não, pode falar. Não, eu só ia perguntar porque o Natal, você falou que o Natal assim como todas as tradições, como tudo que é cultural, assim, é uma junção de várias culturas, de vários elementos que vêm de vários lugares. E isso é interessante porque eu acho que as pessoas, às vezes, têm a sensação que o Natal é uma coisa... Tudo bem, ele é uma festa cristã, mas ele tem muitas coisas que vêm além do cristianismo, né? Como você falou. Eu queria que você explicasse um pouco mais da onde vem, da onde o cristianismo empresta da onde ele emprestou essas tradições, da onde vem algumas delas. Uma coisa importante aí é sempre deixar claro isso que você está dizendo, né? Esse lance do purismo. A gente quer uma coisa muito pura. Não, isso aqui é puramente isso, aquilo ali é puramente aquilo. Mas as coisas são aquilo que delas fazemos, né? Então a gente pode simplesmente pegar uma data e reconstruí-la. Do ponto de vista do cristianismo, claro, o grande marco é a questão do nascimento de Cristo, né? A natividade. O Natal tem a ver com isso, com o nascimento. Pelo menos a concepção ocidental sobre o Natal, né? O nosso ocidente é tão tomado pela cristandade, tem essa dimensão do nascimento de Cristo. E aí a gente tem aquele relato clássico dos evangelhos,
Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 citam a questão da natividade de Jesus. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. E aí, a partir disso, a gente tem ali uma série de afirmações, mas também dúvidas, porque nós não sabemos nem o ano que Jesus nasceu. A gente usa aí 2021, anos depois de Cristo, mas a gente nem sabe se Jesus, a figura histórica Jesus, de fato nasceu no ano que a ele se atribui o nascimento. Ele pode ter nascido antes de Cristo, que é curioso, né? Jesus Cristo nasceu antes de Cristo, como pode ter nascido depois dele próprio, né? Depois de Cristo. Então a gente tem umas datas aí especuladas, vamos dizer, entre 4 a 6 antes de Cristo, até 4 até 6 ali depois de Cristo. Então nessa faixa Jesus pode ter nascido. E tão incerto com relação a isso, quanto a isso, é também a questão do dia, né? A gente não sabe o dia. A gente tem ali uma indicação também nos evangelhos, a partir dos turnos dos sacerdotes, quando que Jesus poderia ter nascido. Então ali a gente tem a situação envolvendo também o primo de Jesus, João Batista, né, que também veio ali de Isabel, que era esposa de um sacerdote, e eles seguem turnos, né? E aí, a partir do turno, se supõe uma data. E aí faz uns cálculos lá, né? Porque depois do turno dele, acho que é Zacarias, se não me engano, depois do turno dele ali, 9 meses depois nasce João Batista, e 6 meses depois nasce Jesus, né? E aí eles colocam a data, né, como se fosse o nascimento de Jesus, alguns estudiosos, lá para outubro. Né? Enquanto outros estudiosos falam, não, Jesus pode ter perfeitamente nascido em dezembro, mas usando a referência lá que a gente tem dos turnos dos sacerdotes. Né? Mas é aquilo, os turnos foram mantidos de modo fixo ao longo da história, esses turnos mudaram ao longo do ano, sabe como é que é? Então são incertezas. Então nós não sabemos se Jesus nasceu em outubro, se nasceu em novembro, se nasceu em dezembro, se nasceu em qualquer outro mês depois disso, mas existe uma tradição comum que aponta para dezembro, não é uma tradição inventada recentemente, ela é bem dos primórdios do cristianismo, mas também há outros historiadores que dizem que não foi em dezembro, não foi no dia que é atribuído, e tudo bem, ficou assim de qualquer maneira. Então, a real é, o que a gente tem de certeza, as incertezas. Não sabemos o dia que Jesus nasceu, e tampouco o mês que Jesus teria nascido. Né? E até historiadores contestam o relato, né? O historiador ele não olha com um olhar transcendental. Um religioso pode fazer isso, um historiador tem que tentar se ater a uma coisa mais materialidade, né, de mais materialidade. Tem muita gente que contesta até a ideia de Jesus ter nascido em Belém, né, que Jesus teria nascido em Nazaré e não nasceu em Belém. O religioso, obviamente, vai se apegar à tradição do texto e se apegar à ideia de Belém, e não há nenhum problema nisso. Mas é aquilo, né, tudo do campo da especulação, das incertezas, porque a narrativa bíblica também ela propõe um entendimento de religiosidade. Então aí já escapa do campo material. Né? Uhum. E para mim parece muito um desafio, assim, na minha cabeça eu tô pensando que é muito um desafio pegar tudo isso, entender tudo isso, porque pelo que você tá falando, tem muita documentação faltando, né? Tem muita coisa que se apoia numa tradição oral mesmo. Sim, exato. A gente tem, por exemplo, uma diferença entre os evangelhos, que um fala do tempo de Herodes e o outro fala do censo de Quirino. Mas o censo de Quirino, ele já foi quando Herodes tinha morrido. Então, e aí? Quando é que Jesus nasceu, afinal? Né? É claro que com novas pesquisas a gente pode descobrir um novo censo de Quirino, né? E aí pronto, você resolve a coisa. Mas falta documentação, faltam peças, vamos dizer assim. Então, como você disse, é muita tradição, é muita narrativa, né? Então, e claro, cada um vai olhar para a Bíblia de um modo diferente. Alguém mais religioso vai olhar para a Bíblia entendendo que ela foi escrita por quem? Por aqueles que dão nome aos livros, né? Que Mateus foi escrito por Mateus, que João foi escrito por João, que Lucas foi escrito por Lucas, né? Que, enfim, que os evangelhos, Marcos foi escrito por João Marcos. Mas historiadores, outros, já são críticos com relação a isso. Eles alegam que o texto foi escrito tardiamente, que os nomes ali foram dados para dar uma espécie de legitimidade à narrativa. Enfim, aí já é até motivo para outro podcast, vamos dizer assim, né? Que abre um outro campo da história da religião e das tradições, né? E que é, como eu falei, muito aberto. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem para nós aqui é a tradição. Né? E a tradição é o que rege a nossa prática. E a nossa tradição é que Jesus teria nascido, né, em algum momento no final do ano, se não em dezembro, algo próximo a isso. Mas, de qualquer maneira, também existe uma interpretação de que a escolha do dia está vinculada a tradições romanas. Né? A ideia ali do solstício, né, que ao longo do inverno, a gente tem que lembrar que o hemisfério norte, nessa época, está inverno. Né? Então a gente está ali com as noites maiores do que os dias. E aí, quando chega lá para o dia 22 de dezembro, para frente,
isso começa a mudar e o sol começa a vencer de novo as trevas. Então você tem a festa dos solos invictos, né? Do sol invicto, sol vencedor. E aí tem uma associação com Jesus sendo a luz, né? Com Jesus sendo o sol da justiça, e toda uma tradição construída em torno dele. Então você pega essa data do dia 25 de dezembro, que é uma data celebrada ali por pagãos também, e você, vamos dizer, batiza essa data. Então você cristianiza a data. Então, Jesus tendo nascido ali ou não tendo nascido, o que importa é que foi colocada essa data ali. Só que a gente não pode se equivocar achando que isso foi uma imposição de uma espécie de concílio da igreja, ou uma coisa meio Constantina, sabe? Todo mundo acha que foi Constantino que fez tudo para a igreja. Não é verdade. A gente tem lá no século I e no século II já pessoas indicando essa data ali por dezembro. Então, como eu falei, pode ser uma coisa ou outra, mas pode ser uma coisa e outra. Pode ser que, de fato, haja um aproveitamento de tradição romana associada a uma tradição cristã que já estava ali circulando nas comunidades primitivas, do que a gente pode chamar de cristianismos, no plural, porque há várias formas de compreender e de se interpretar esse cristianismo. Tanto é verdade que tem que haver concílios no século III, século IV, para tentar construir uma ortodoxia, né? Para tentar definir o que esse cristianismo vai pregar de modo unívoco, vamos dizer assim, uma tentativa unívoca de cristianismo. Mas, de qualquer maneira, na tradição a gente tem o quê? Elementos tradicionais cristãos com o cruzamento de elementos pagãos, né? Como eu falei, pode ser uma coisa ou outra, ou também uma coisa e outra. E é interessante porque até agora o que a gente tudo tá falando remete muito ao início, né? Como você falou, tava falando do século I, século II, o Natal é uma coisa muito antiga, uma tradição muito antiga. Só que, por ser muito antiga, eu acho que ele se alterou muito. O Natal moderno é muito diferente do Natal, eu imagino, no século I, no século II, até com, sei lá, algumas figuras do Natal, por exemplo, o próprio Papai Noel, que é uma figura muito associada do Natal, é extremamente recente, né? Então, o Natal que a gente celebra hoje, ele, além desse começo, assim, eu imagino que ele tenha também sofrido modificações durante esses séculos e séculos que essa festa existe, não? Sim, tanto na figura de Jesus e da sua família imediata, assim como outras figuras que foram chegando a essa festividade, né? No caso de Jesus, por exemplo, essa coisa de fazer um presépio é uma coisa recente, né? A gente não tem isso nos primeiros séculos, essa montagem do presépio com Jesus, com Maria, com José, os animaizinhos, os pastores, os reis magos, que também é uma tradição. A gente tem quantos reis magos, né, na tradição cristã? 3. Mas a Bíblia nem fala quantos são. Ela fala que são 3 presentes. E aí, como são 3 presentes dados a Jesus, supõe-se que são 3 reis magos. Mas, gente, pode ter tido uma vaquinha ali na galera, né? Chegaram 20 malucos ali, fizeram uma vaquinha e deram 3 presentes para Jesus. E, enfim, então são tradições que vão sendo também construídas num certo imaginário. Né, também tem uma função religiosa para isso, né, como Jesus ali diante do quê? Dos homens, né, Maria, José, dos animais e tudo mais, e uma tradição. E também tradições incorporadas, como você falou, como o do Papai Noel, que é uma tradição recente, mas que está assentada em coisas muito antigas. Por exemplo, o Papai Noel tradicional é São Nicolau, como a gente sabe, né? E São Nicolau é um santo católico, lá do século IV, né? Então é alguém que está vivendo ali esses primeiros momentos do cristianismo, aquela fase ainda dos pais da igreja, vamos dizer assim, essa fase ali imediata, ali pós-patrística, né, dos pais da igreja formulando a igreja, e São Nicolau é uma figura importante no concílio de Nicéia, que é o concílio que vai destacar, lá no século IV, a questão sobre quem Jesus é. Era uma discussão importante, que a gente chama de discussão cristológica. Quem Jesus é? Né? Jesus foi adotado por Deus? Né? Jesus, ele é Deus, tal como Deus Pai. Quem Jesus é? Então teve um concílio para isso e São Nicolau participou do concílio. Inclusive, ele foi uma das figuras que bateu de frente com Ário, né, que tinha uma posição de que Jesus não era Deus, tal como o Deus Pai é. E aí até tem uma tradição que diz, e a gente não sabe se é verdade, né, que São Nicolau teria dado um tapa na cara de Ário, né, chamando ele de herege. Então, São Nicolau ali um pouco irritadiço, né, dando um tapa na cara de herege em reunião de concílio. Mas também foi uma figura que foi vista como uma figura que defende a fé, né? Que defende uma ortodoxia, porque o concílio de Nicéia vai definir que Jesus é Deus de Deus, né? É Deus gerado, portanto não criado, ele não é uma criação, ele é eterno com o Pai, né? Consubstancial com o Pai, e depois São Nicolau vai ser marcado por obras de caridade, por bondade,
Tem até uma história associada a ele, de que ele teria dado valor para 3 virgens, né, que precisavam de um dote para casar. Elas não tinham dinheiro, a família não tinha o dinheiro para o dote, e ele teria dado ouro, né, e riquezas enrolados para elas, e isso resolveu os seus problemas. E daí se constrói uma tradição associada a esse santo, São Nicolau, de dar presentes. E aí esse São Nicolau vai evoluindo na sua construção imagética, até virar o Sinterklaas, né, na região ali da Holanda, Países Baixos. Depois nos Estados Unidos vira o Santa Claus, né, o Santa Claus, e é o Santa, né, e chega o Papai Noel, né? Então olha a diferença, né? Surge com um bispo católico, com roupas de bispo, né? E essa roupa dele, branca com vermelho, vai ali sofrendo variações, até chegar esse Papai Noel que a gente tem com esse formato gorducho, barbudo, né? Hoje em dia até com uma Coca-Cola na mão, mas sem a Coca-Cola já no século XIX, né? Esse gorducho barbudo no século XIX que dá presente. Até o dia de trocar presentes mudou, né? Ele também foi uma espécie de santo padroeiro dos viajantes, né? São Nicolau. Então, em regiões, por exemplo, marítimas, era muito comum se unir para poder beber, para celebrar, para comer junto e trocar presente no dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau. Só depois é que essa data foi associada ao Natal. Então, quer dizer, o dia de dar presente não era o dia do Natal. Sabe como é que é? Tinha o dia de dar presente, São Nicolau, e tinha o dia do Natal, no dia 24 e no dia 25. Agora a gente juntou todas essas tradições. Quer dizer, o Papai Noel surge junto com Jesus. Então fica uma grande mistura de coisas que eram dias diferentes, próximos, mas dias diferentes, e vão se fundindo. E tem mais coisas também, se a gente puxar a árvore de Natal, a guirlanda, tudo isso também são tradições que estão sendo misturadas até dar esse formato atual que a gente tem hoje em dia. Porque o que é interessante, eu até estava pensando na árvore de Natal quando você falou do solstício de inverno, né? Porque está levando em consideração as estações no hemisfério norte, porque esses elementos, por exemplo, a árvore de Natal ser um pinheiro ou a guirlanda, são elementos do hemisfério norte e especificamente da Europa, né? Então mostra um pouco que o Natal não é uma coisa que só existe assim. Isso mostra um pouco que o Natal foi construído e foi construído em alguns lugares específicos, tirou elementos de alguns lugares específicos. Sim. E o lance da árvore também, a árvore era muito central para muitas culturas pagãs. Né? A árvore não era só a árvore, ela era um elemento sagrado muitas vezes. Né? Tem uma espiritualidade associada à árvore. Inclusive, hoje em dia, tem muitos setores cristãos um pouco mais, vamos dizer assim, mais neopentecostais, que rejeitam muita coisa da árvore, né? Porque a árvore seria um empréstimo pagão. Bom, às vezes eu tenho vontade de falar assim, então vamos abrir mão da data, porque o risco de tudo ser empréstimo pagão é muito grande, né? Foi o que eu te falei, é uma coisa e outra, né? É muito complicado você querer achar o que tem de mais puro, né? Cadê o puro? É igual quando você mistura Nescau com leite. Né? A Nescau não botou nenhum tipo de dinheiro aqui no podcast, mas tomou essa propaganda de graça aí. Quando você mistura um Nescau, pó de Nescau com leite, como é que tu separa depois? Até pode ter um modo de separação, mas assim, tô falando com ele puro na tua frente, sabe? Olha, aqui eu tô vendo leite, aqui eu tô vendo Nescau. Você vê a mistura, entendeu? Ou você bebe ou joga fora. Já é difícil você encontrar aquilo que originalmente formou aquilo. Então, ou você bebe com os acréscimos, sobreposições, e valoriza as nuances que você quer mais valorizar, ou você joga tudo fora. É muito complicado você querer, não, eu quero só o leite. Então, quando você quer só o leite, você já está tentando resgatar a memória que já se perdeu, e você já está criando uma coisa nova. Muita gente esquece que resgate é novidade. Resgatar é criar algo novo também. Não é achar o original, porque você não é a pessoa daquela época. Então a tua forma de conceber a realidade também não é a dele. Sabe como é que é? Então é impossível você fazer um resgate pleno de alguma coisa no campo da cultura, né? Que não é, como eu falei, uma essência, mas é um fluxo, é uma resposta humana às circunstâncias às quais estamos habituados, né? Às quais estamos subordinados, enfim. E o lance da árvore, como eu falei também, tem muita gente que fala muitas coisas sobre a árvore, então a gente não tem uma certeza absoluta. Tem até uma tradição cristã que diz que a árvore foi uma coisa que Lutero que desenvolveu, sabe? E aí Lutero desenvolveu a árvore para o Natal. Tem gente que diz que São Bonifácio, salvo engano, São Bonifácio, no século VII, teria ido até os povos frísios para poder pregar para eles, ali, né, os povos germânicos, e aí havia, junto à árvore, sacrifício infantil, e ele teria puxado uma cruz
e colocado sobre uma criança no momento que ela ia ser imolada, no momento que ela ia ser morta ali, com o machado, e o machado de pedra teria quebrado diante da presença da cruz, sabe? E aí isso abriu o caminho para poder pregar, evangelizar os povos germânicos. Então olha quanta coisa a gente tem aí, né? Então, e mais, se você procurar mais, você tem mais tradições aí indicando a árvore, tanto para defender que ela esteja no Natal, como esse caso de São Bonifácio, ou o caso do Lutero para os protestantes, como para poder rechaçar, né? Não, mas a árvore ela está ligada a um culto pagão. Então a gente pode tanto, vamos dizer assim, redimir como queimar essa árvore. Depende de como você olha, depende do que você quer ressaltar. Né? Dá para se escutar tudo com relação a isso. Guirlanda é a mesma coisa, uma tradição provavelmente romana, né? De colocar nas portas ali, né, enfeites, de folhas perenes, porque é inverno. Então tem que ser uma folha que fique bonita na porta, uma folha perene. E a gente encontra no cristianismo também, na Igreja Católica, a tradição da guirlanda, inclusive com orientações católicas de como fazer uma boa guirlanda. Então, como eu disse, é muito difícil você encontrar o original do original, porque o original do original já se perdeu. O que a gente tem é um subproduto bem antigo, que já é produto o quê? De cruzamento. E olha, isso é para todas as festas. A gente pode encontrar isso por Halloween também, que é uma festa pagã, que virou cristã, e que agora tem Fred versus Jason, entendeu? Que é um negócio completamente século XX. A gente pode fazer isso para Páscoa também, né? O lance do ovo de Páscoa, junto com o coelho, junto com Jesus, junto com a deusa Astera, né? Que vem até o nome Easter, né? Astera. Então, assim, tudo aí está misturado. Festa junina também, né? São João Batista, no meio do ano, em outro solstício, né? Pulando fogueira, quer dizer, o fogo era associado a culto pagão. Então, a gente pode fazer vários podcasts e vai ser infindável essa discussão, porque todas as tradições que nós temos, elas são subproduto de construções anteriores que a gente já perdeu a origem. Uhum. E é interessante você estava falando, por exemplo, quando você falou do Halloween do Jason, né? Que essas tradições elas continuam se modificando até hoje, né? Não é como se elas tivessem chegado num grau estático e parado de evoluir, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o Natal, eu percebo que o Natal, enfim, como a gente falou, ele mudou muito, mas nos últimos tempos rolou uma apropriação muito forte do próprio capitalismo ao Natal, né? O Natal virou tema de 1001 filmes. O Natal, como você falou, a figura do Papai Noel é muito associada a ele segurando uma Coca-Cola. Eu acho que isso continua acontecendo, né? Não é como se fosse uma coisa estática. E eu acho que o Natal, eu vejo, por exemplo, que a questão do consumismo ao Natal é uma coisa recente que começou a se associar muito ao Natal, não? Sim, sim. Até porque a troca de presente nem necessariamente é uma troca de produtos mercadológicos, né? A gente esquece disso. É porque a gente sempre pensa em presente como loja. Embora a tradição de trocar presente seja antiga, presente às vezes é uma coisa que você colheu. A gente esquece disso, né? Eu colhi no campo uma folha e te dei. É um presente também. Só que a gente não consegue imaginar isso como um presente hoje em dia. Se eu te dou uma flor, Henrique, você vai falar, qual é, Igor? Que negócio é esse? A não ser que seja uma planta para sua casa, entendeu? Eu te dei uma plantinha, eu tenho um monte de planta aqui em casa, aí eu descubro que você gosta de planta, aí te dou uma samambaia, te dou uma fitônia, te dou, sabe, alguma coisa, é um presente. Mas imagina, não, eu colhi num campo, lembrei de você, pô, Igor, me dá uma coisa que eu gosto, uma camisa, um boné, né, um negócio legal. Então, a gente acabou mercantilizando excessivamente a data. Isso é uma necessidade do capital, como você bem disse, para manter o negócio, o comércio girando. Né? Inclusive, muito desse sentimento que o Natal tenta despertar, que é o sentimento de unidade, alegria, felicidade, está muito associado à conquista material em algum grau. Então, até esse sentimento religioso que tenta ser despertado dentro do meio cristão, de olha, Jesus, para poder morrer pelos pecados, para redimir a gente dos pecados, precisou nascer. Né? Esse sentimento de Jesus homem, ele se desfaz. Por quê? Porque você precisa ter alguma coisa para ser feliz. Né? Se você não recebeu nada, você fica triste. Sem contar também que é uma época muito nostálgica, né? Que você lembra da infância, dos seus avós, ou da família reunida, e aí muita gente perde familiar, e o Natal fica muito afetado na cabeça das pessoas. Então tem muitas nuances aí. Tem nuances psicológicas, de nostalgia, de perda, tem nuances de questões econômicas, né? De uma crise, que você não tem mais um peru, e aí você fica triste porque não tem um peru de Natal, como se fosse uma obrigação comer aquele peru de Natal, como se não fosse mais importante estar junto de quem você gosta.
né? E o Peru é o suprassumo da experiência do Natal, quanto questões religiosas também, que vão surgindo, enfim, tudo isso amalgamado, né, cara? Você não consegue separar isso, né? E a gente nem pretende muitas vezes, né? Você pode ser cristão, celebrar a festa do Natal e ainda assim participar de um amigo oculto, né? E ainda assim estar numa mesa de Natal comendo itens natalinos, né? E também que são o quê? Construções, né? Por que o Peru? Né? Por que uma neve? Um país como o Brasil, você coloca uma árvore de Natal com enfeites de neve? É porque é empréstimo, né? Faz parte, é muito complicado essas coisas. Agora, é claro, eu tento incentivar as pessoas, independentemente da crença delas, eu particularmente, a não associar a conquistas materiais, porque isso é caminho para de fracasso, ainda mais num tempo como o nosso, onde as redes sociais colocam a gente em constante comparação, né? E isso pode ser muito, muito nocivo, né, ao nosso psicológico. Como você disse, né, é interessante isso de pensar que o Natal é uma coisa regada de simbolismo, né, e o que eu achei interessante é quando você fala, até pessoas que não são cristãs, assim, elas ficam muito imersas nesse negócio do Natal, porque é uma coisa que, pelo menos no Brasil, como num país como o Brasil, que é um país de maioria cristã, é uma coisa que está em todo lugar, meio que você não tem como escapar, assim, se você, por exemplo, você não é cristão, você não celebra o Natal, mas você vive no Brasil, você não tem para onde fugir, assim, desse clima natalino, vamos dizer, né? O ônibus na rua, que tá todo iluminado cheio de luzinha e tal. Então é uma coisa... Eu acho que esse simbolismo, ele é muito forte porque o Natal é uma coisa muito presente. Eu acho que talvez seja a festa popular, religiosa... popular não, né? A gente tem o Carnaval, que tudo bem, tem uma história também relacionada à religião, mas a festa religiosa, assim, cristã, talvez a mais forte, assim, a mais presente, a que mais tá presente mesmo, né? Que mais aparece, que mais mobiliza as pessoas. Eu tenho dificuldade de saber se Natal ou Páscoa, sabia? As duas são muito, muito fortes, assim, né? É porque eu acho que Natal ele ganha uma vantagem, porque é perto do final do ano. E aí, como tá perto do final do ano, tem aquela sensação de recomeço. Sabe como é que é? Tipo, de novo ciclo, que também é uma apropriação. O Réveillon também é produto dessa coisa do ciclo, da mudança e tal. Mas, enfim. Então, eu fico muito na dúvida entre as duas, entre Natal e Páscoa. Mas eu acho que o Natal, ele para bem ou para mal, depende da sua posição no mundo, né? Ele se secularizou muito. Ele foi altamente secularizado já. Então, foi o que você falou, a gente não consegue fugir do espírito natalino, mas você consegue fugir de Jesus fácil, fácil. Você consegue andar pelas ruas, você não vê muitas referências a Cristo, sabe como é que é? Tipo, a Jesus Cristo, ou uma cruz e tal. Você vê que tem ali a missa, né? Você vê que tem alguém te chama uma cantata de Natal para um musical numa igreja. Legal, isso está ali presente, mas as referências que a gente vê são referências a Papai Noel, referências ao Urso Polar, referências ao gorro, referências aos duendes, que também são construções posteriores, e aliás, é até interessante, né? Porque o Papai Noel, a gente falou de capitalismo, ele produzia numa oficina. E aí, depois de um tempo, com o advento da indústria, constituiu-se a ideia de uma fábrica com uma linha de produção com duendes, né? Que é produto desse processo, uma primeira e segunda revoluções industriais. E colocaram isso para acontecer. Então, até a forma como o Papai Noel produz é interpretada à luz do processo industrial ao qual estamos submetidos. Daqui a pouco tempo, né, o Papai Noel vai estar no metaverso, ele vai estar produzindo o quê? Presentes online para a gente, enfim. Então, parece uma loucura, mas é isso, né? A forma como a gente interpreta a realidade é resultado do nosso tempo. Enfim, então, assim, eu acho que a gente consegue fugir muito da figura de Jesus, para bem ou para mal, como eu falei. Depende da sua posição no mundo. Às vezes você fala assim, poxa, eu respeito, mas eu não quero celebrar e tal. Você consegue completamente passar pelo Natal, secularizando ele ao todo. Né? É só pegar alguns filmes clássicos, né, de Natal, por exemplo, sei lá, o Esqueceram de Mim, o Grinch, Sim. Alguns filmes que são clássicos, eles têm referências do Natal até a boca, assim. Só que, como você falou, eles não falam de Jesus, eles falam desses simbolismos do Natal mais populares, assim, vamos dizer assim. Generosidade, amizade, companheirismo, né? Enfim, perdão, esses grandes temas, né? Que são temas cristãos também. Também são temas cristãos, mas você os lê à luz de outras referências, né? Então você os analisa a partir de um outro ambiente, de um outro olhar, né? Então a gente consegue passar pelo Natal, vamos dizer assim, totalmente secularizado, né? Essas figuras assim religiosas, elas
são muito escanteadas em alguns contextos. Não estou falando que isso é bom ou isso é ruim, como eu falei, isso é uma constatação, né? E como a gente lida com isso vai de cada um. E a mesma coisa pode acontecer com a Páscoa, né? A Páscoa também, a figura do coelho de Páscoa e do chocolate pode se sobrepor, a depender da tua forma de encarar a realidade. A grande questão é que a Páscoa, nem sempre as pessoas se reúnem, né? E Natal o pessoal se reúne muito porque tem a ver com o final do ano também. Tem a ver com o final do ano, essa proximidade do final do ano, aquela clássica, né? Natal com a família, Réveillon com os amigos. É a clássica da galera mais jovem, sempre fala isso, né? Não, Réveillon com a rapaziada, Natal com a família, você vai lá e tal, tem o tio do pavê para comer, né? Tem aquela. E as namoradinhas, aquelas clássicas que a gente já conhece no Natal. Legal. E, Igor, a gente tá chegando ao fim do nosso tempo, mas antes de terminar, eu queria perguntar se você tem alguma coisa para trazer, assim, alguma coisa que acabou não sendo abordada na conversa e que você acha legal trazer algum comentário aí para concluir. Olha, o que a gente deixou de trazer é muito mais do que a gente trouxe, sem dúvida nenhuma. Que esse é o tema, né, que dá para a gente gravar podcast mais podcast. Mas eu acho que, assim, o que é legal destacar é que, independentemente da sua visão de fé, da sua visão de transcendência, ou da sua visão material, né, sobre a vida, o Natal ele pode ter um significado para você, né? Ele pode ter um significado especial para você. Você pode ter memórias associadas a ele, você pode construir tradições, né, no Natal. Cada família tem a sua tradição também, né, que a gente vai produzindo dentro do Natal. Então você pode fazer esse tempo um tempo especial, independentemente das suas crenças. Né? Para você que é cristão, né, é um tempo de celebração. Né? Eu, particularmente, sou cristão. Para mim, é um tempo de celebração. Mas para quem não é cristão também, pode ser um tempo de alegria, de diversão, de coisa boa, sabe? Eu acho que o importante, eu particularmente, pode parecer uma coisa muito clichê, mas eu acredito muito nisso, a gente precisa valorizar aquilo que é insubstituível. Então, são os nossos pais, né? Os nossos cônjuges, filhos, amigos. Eu acho que é um tempo de estar junto das pessoas que a gente ama, ainda mais depois de um tempo de pandemia que muita gente não pôde encontrar a família no ano passado. Esse ano a gente sabe que estamos em pandemia ainda, mas a realidade é muito diferente, né? A gente tem que ser sincero com relação a isso, né? O que foi dezembro do ano passado para dezembro desse ano? Completamente diferente. Então a gente está tendo essa oportunidade de reencontros, de ver pessoas. Então pode parecer uma coisa meio esqueceram de mim, né? Pode ser uma coisa meio filme de Natal, mas eu acho que e isso pode ficar para todo mundo, independentemente das nossas visões sobre o mundo, curtir as pessoas, né? Eu sempre falo, eu posso ser o melhor professor do mundo, eu vou buscar ser o melhor, como diz o Cristiano Ronaldo, serei o melhor, né? Vou aqui buscar excelência, mas eu sou substituível no mercado de trabalho, sabe? Igual a mim tem 200, 300 outros. Mas para minha mãe eu não sou substituível, sabe? Para minha esposa eu não sou substituível. Para os meus amigos eu não sou substituível. Então acho que a gente tem que se apegar àquilo que é perene, àquilo que é duradouro. Eu acho que o Natal fala sobre isso. No âmbito cristão, daquilo que é Deus se aproximando do homem, aquilo que é perene e eterno. No âmbito material, né, a árvore que não morre cedo, né? A guirlanda tem lá o símbolo que é perene. Então, acho que é um tempo de a gente se apegar àquilo que é perene, àquilo que é duradouro, aquilo que traz esperança e alegria para a gente. E eu desejo para todo mundo que está ouvindo, para você também, Henrique, né, para a Ana, que fez o convite, né, um feliz 2022, um ano melhor. Né? Claro que a gente não tem como controlar isso, mas eu espero que seja um tempo de renovação, de alegria. Eu acho que isso pode ficar para todo mundo, independentemente do nosso lugar do mundo. Legal, Igor. Muito obrigado. Eu agradeço demais a sua participação. Foi muito legal a nossa conversa. Eu me diverti muito também com esse episódio aí de Humanas. E também agradeço a sua participação e também retribuo seus votos de Feliz Natal. Um ótimo ano para você e para quem está ouvindo a gente também. Muito obrigado por ouvir a gente até agora. Obrigado por ouvir a gente esse ano, né? Esse ano que a gente começou, que está fazendo muito sucesso. E Feliz Natal e um ótimo ano novo para você também que escuta a gente.